Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Diz a palavra do Senhor. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, perdoe qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento, em nome de Jesus, por Cristo, o sangue de Jesus, e nos dê a bênção, Senhor, da direção do Espírito Santo, que na verdade o Espírito Santo seja o professor, seja o mestre, que nos conduza no entendimento dessa doutrina. Abra também o nosso coração para recebermos a sua palavra e sermos edificados, Senhor, fortalecidos no conhecimento do Senhor, da sua vontade, e te amar mais, para o nosso bem, para a sua glória. Pedimos assim em Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, nós estamos estudando a lição que é muito grande, de número 26 do Catecismo Ortodoxo. E nós vamos prosseguir hoje pela misericórdia do Senhor. Essa lição, ela trata do batismo. E ela está inserida na segunda parte do catecismo. O catecismo ele se divide em três partes. Primeiro fala da nossa miséria, que é o pecado. A segunda parte fala da nossa salvação, que é no Senhor Jesus Cristo. E a terceira parte, que nós ainda vamos chegar lá, se Deus quiser, fala da nossa gratidão, da maneira como nós devemos viver em gratidão ao nosso Senhor. Esse capítulo, ele está inserido dentro ainda, essa lição de hoje, dentro ainda daquele estudo, é um resultado do estudo que nós fizemos do credo apostólico. Porque quando nós falamos da fé em Jesus, da salvação em Jesus, nós falamos da necessidade de crer em Jesus. E a fé, ela diz respeito a um certo conhecimento de verdades essenciais, fundamentais, que estão alistadas lá no credo apostólico, e que ao nós confiarmos, nós temos que conhecer essas verdades e ter convicção delas, né? E confiarmos no Senhor Jesus Cristo, conforme é revelado na sua palavra, e que é muito bem explicado ali no credo apostólico. E aí, irmãos, nós estudamos todo o credo apostólico, e vimos que a fé, ela vem como um dom de Deus por meio da pregação da palavra. Essa fé, para nós termos essa confiança, Deus tem que operar em nós a sua graça. Essa fé é um dom, não vem de nós. E nós vimos que essa fé, ela é fortalecida pelos sacramentos, né? Então, nós temos a pregação da palavra e os sacramentos juntos. Então, na medida que a palavra de Deus vai sendo pregada, Deus vai operando essa fé pelo Espírito Santo. E os sacramentos, eles entram, quer dizer, que são duas ordenanças instituídas por Cristo, batismo e a ceia do Senhor, eles entram para nosso fortalecimento. Então, por isso, semana passada, por exemplo, nós tivemos aqui a ceia do Senhor. Então, continuamente, nós estamos regularmente participando da ceia. Todos os irmãos são batizados, né, quando se tornam membros da igreja oficialmente. Então, esses dois sacramentos são pregações visíveis daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Então, isso vai fortalecendo a nossa fé. É um meio de graça do Senhor. Então, você ouve a palavra e você participa dos sacramentos, aquilo em conjunto vai mostrando, esclarecendo cada vez mais o amor de Deus, Cristo Jesus, o Evangelho, vai lhe edificando e vai lhe fortalecendo. Nós então começamos a estudar, além desses sacramentos também serem selos, né? São confirmações, acrescentando aqui, daquilo que o Senhor realmente nos deu. É Deus dizendo assim: olha, eu te perdoo por meio de Jesus, meu Filho. Então, os sacramentos, eles também
estão anunciando essa verdade. E aí nós estamos estudando os dois sacramentos, que são o batismo e a ceia do Senhor. Então começamos a estudar a respeito do batismo, né? Batismo. E é muito importante nós notarmos que esse estudo que nós estamos fazendo do batismo é dentro de uma perspectiva batista, né? Existiu e existe ainda, né, um movimento reformado, que é um movimento que começou logo ali com Martinho Lutero, e aí puritanos, todo aquele movimento ali, e a maioria das igrejas reformadas, elas batizam criancinhas, os pequeninos. Nós temos observado que o nosso catecismo, ele é um catecismo batista, então ele vai apresentar a doutrina batista, e que eu diria mais, que não é meramente uma doutrina batista, a doutrina de um grupo, mas na verdade devemos ter convicções de que essa é a verdadeira interpretação bíblica desse sacramento que é o batismo. E vimos aqui então algumas coisas já importantes. Eu queria só ler com vocês as perguntas e as respostas que nós já fizemos, já tratamos, já expomos aqui. Hoje eu acredito que nessa aula nós vamos concluir essa lição. Se Deus quiser, na semana que vem já nós vamos ver a lição 27. Mas vamos olhar aí. Os irmãos que têm em mãos a apostila, né, com o catecismo, vocês acompanham. Aqueles que não têm, vão ouvindo, que dá também para vocês acompanharem. Lição 26. O que é o batismo? Resposta: o batismo é imersão ou mergulho da pessoa em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ser realizado por aqueles que são devidamente qualificados por Cristo. Então, o batismo, ele é por imersão. Vimos aqui que sempre precisou de muita água para ser realizado o batismo. E ele é realizado por alguém devidamente qualificado para isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a igreja que batiza, mas é claro que uma pessoa ali qualificada por Deus e ali aprovada, né, evidentemente, em nome da igreja toda que está sendo ali batizada aquela pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo por imersão. Pergunta 70. Quem são os sujeitos apropriados para esta ordenança? Resposta: aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e a obediência a Ele. Então é o segundo ponto do batismo, conforme a Escritura ensina, conforme nós entendemos. Em primeiro lugar, o batismo por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e um batismo daqueles que podem professar a fé. Então é o credo batismo. Então a pessoa, ela professa a fé, o arrependimento em Jesus, ela mostra isso evidentemente na sua vida, uma mudança de vida, e essa pessoa é o candidato para o batismo. Então, credo batismo, aqueles que creem que podem ser batizados. E não pedo batismo, que é o batismo daqueles que ainda não podem professar fé por causa da sua infantilidade, porque ainda não tem condições de entender, porque são pequeninos, são bebezinhos, não podem professar fé. E aí a pergunta 71 vai tratar exatamente disso. Bebês devem ser batizados? Resposta: não, pois não temos preceito e nem exemplo para essa prática em todo o livro de Deus. Veja, para nós fazermos qualquer coisa no culto público, nós temos que seguir um princípio que foi defendido pelos puritanos, muitos puritanos e reformados em geral, que é o princípio regulador do culto, que você só pode fazer na igreja aquilo que está prescrito, aquilo que está ordenado, e não inventar qualquer coisa. Então, não podemos batizar bebês, porque não há preceito para batizar bebês, e não há também exemplos de batismo de bebês. Então, não. Pergunta 72. As Escrituras proíbem o batismo de infantes? Resposta: sim, pois é suficiente que a palavra de Deus ordene o batismo de crente, a menos que nos tornemos mais sábios do que o que está escrito. Nadab e Abiú não foram proibidos de oferecer fogo estranho
Mas ao fazê-lo, provocaram a ira de Deus, porque eles foram ordenados a tomar fogo do altar. Então, aqui, a proibição de batismo de crentes, de batismo de crianças, ou melhor dizendo, como a pergunta é feita, as Escrituras proíbem o batismo de infantes? Sim. Você não vai encontrar nenhum versículo dizendo assim, é proibido batizar crianças. Não vai encontrar isso, porque não precisa. Porque o princípio é o seguinte, você tem que fazer só o que Deus manda. Então, como Deus mandou batizar, ide por todo mundo, como nós lemos aqui, Mateus 28, que diz, versículo 19, portanto, ide fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai. Então, temos que ir, ou como diz Marcos lá, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, essa é a ordenança, batismo de crentes. Não precisa Deus proibir o batismo de criança, porque Ele já ordenou o batismo de crente. Desde que Ele ordenou o batismo de crente, não podemos inventar batizando criança, nós temos que batizar os crentes. Então, está proibido sim, apesar de que não está explicitamente proibido, porque não precisa. Aí ele cita o exemplo de Nadab e Abiú, que não foram proibidos de oferecer fogo estranho, mas não tinham sido ordenados de oferecer fogo estranho. Deus tinha uma ordenança específica para aquela cerimônia religiosa, e eles não obedeceram, eles inventaram. Não era proibido o que eles inventaram explicitamente, não estava proibido, mas estava proibido sim. Por quê? No sentido de que se Deus não ordenou, não era para ser feito, e eles acabaram morrendo por causa disso. Pergunta 73, agora sobre a dispensação do Evangelho, os filhos infantes dos crentes podem ser batizados, uma vez que os infantes descendentes de Abraão foram circuncidados sob a dispensação da lei? Resposta, não. Abraão recebeu uma ordem direta de Deus para circuncidar seus descendentes infantes, mas os crentes não têm nenhum mandamento para batizar seus filhos infantes sob a dispensação do Evangelho. Então, porque tinha a circuncisão realmente dos infantes, das criancinhas, dos pequeninos, no Antigo Testamento, nós devemos batizar os pequeninos, filhos dos crentes, os filhos dos infantes, dos crentes podem ser batizados, uma vez que os infantes descendentes de Abraão foram circuncidados sob a dispensação da lei? Não. Abraão recebeu uma ordem direta de Deus para circuncidar seus descendentes infantes, mas os crentes não têm nenhum mandamento para batizar seus filhos infantes sob a dispensação do Evangelho. Então lá tinha uma ordem para batizar os pequenos, mas aqui não tem, e nós não podemos misturar alianças e misturar aí ordenanças também, cerimônias dadas por Deus. São duas situações diferentes, duas ordenanças diferentes, dois direcionamentos dados por Deus diferentes. Lá circuncidava pequeninos, aqui batiza adultos, crentes. Então são duas coisas diferentes. Pergunta 74. Se os infantes, filhos dos crentes, estão no pacto da graça com os pais, como alguns dizem, por que não pode ser batizado sobre o Evangelho, assim como os infantes descendentes de Abraão foram circuncidados nos termos da lei? Então, o argumento pedobatista, muitas vezes, é que, os filhinhos dos crentes estão na aliança do pacto da graça junto com seus pais, assim como os filhinhos de Abraão foram circuncidados, então eles devem ser batizados, porque lá eles estavam também no mesmo pacto dos seus pais. E qual é a resposta? Aí ele dá, meus irmãos, 5 considerações. Nós já estudamos até, se eu não me engano, a terceira. Aí nós vamos continuar. As duas últimas, Temos duas últimas aqui. A primeira, por que isso não pode ser feito? Por pelo menos 5 considerações. Número 1. Se ao dizer que os infantes filhos dos crentes estão no pacto da graça, eles intencionam o pacto da graça de modo absoluto, então nenhum dos infantes filhos dos crentes poderiam total e finalmente sair do pacto da graça, antes todos deveriam ser salvos. O que a Bíblia diz? A promessa do Antigo Testamento, que o Senhor iria mudar o coração de todos os que estivessem no novo pacto, que o Senhor iria colocar no coração deles a sua lei. Todos que estão no pacto da graça serão salvos.
Então, se os nossos irmãos que defendem batismo infantil, porque dizem que os seus filhinhos estão no pacto da graça tal qual eles estão também, se eles estão querendo dizer isso de modo absoluto, significa que os seus filhos não poderão sair do pacto jamais, mas que todos devem ser salvos. Ou seja, desde que eu afirmar que o meu filhinho ele está no pacto, eu estou dizendo com isso, se for de forma absoluta, que o meu filhinho ele será salvo, porque no pacto da graça todos serão salvos. Então, se é isso que eu estou dizendo, ok. Mas se não é, e de fato não é, os pedobatistas não dizem que com certeza os seus filhinhos serão salvos, porque eles não têm como afirmar isso, né? Aí vem as outras considerações. Ou, segundo, se ao dizer que os infantes filhos dos crentes estão no pacto da graça com os pais, a intenção for que eles estão no pacto da graça de forma condicional, sob a consideração de que quando chegarem à idade madura, pela verdadeira fé e amor e santidade de vida, eles tomem posse do pacto da graça de Deus, e então obtenham o privilégio dele. Então, se for esse o sentido que eles atribuem, eu pergunto, que verdadeiro privilégio espiritual os infantes filhos dos crentes têm a mais do que os infantes filhos dos incrédulos, se esses também viverem até os anos de sua maturidade, e então, pela verdadeira fé e amor, tomarem posse do pacto de Deus? Qual é, se não é assim, se é condicional, e qual é a condição? Que eles venham, quando tiverem maturidade, crer também e professar a fé. Qual é, em final de contas, a diferença dos filhos dos crentes para os filhos dos incrédulos? Se estes filhos dos incrédulos, quando tiverem adultos, crerem também, manifestarem fé no Senhor Jesus Cristo. De fato, não tem diferença nenhuma. Então, para que fazer isso? Né? E aí ele continua assim: se esse fosse o caso, o selo do pacto não pertenceria tanto aos filhos de incrédulos quanto aos filhos de crentes? Tanto mais quando vemos que, por um lado, alguns filhos de incrédulos se apoderam do pacto de Deus e outros, alguns filhos de crente, não. E que isso ocorre frequentemente para a tristeza de muitos pais piedosos, como temos falado já. Muitas vezes as pessoas são educadas na igreja e têm pais crentes, mas não creem e se desviam, como se diz, né? E se afastam da igreja na idade adulta. Enquanto que outros filhos de incrédulos, eles acabam vindo para a igreja. Então, o que importa no final das contas não é de quem sou filho, é se eu creio. Porque, irmãos, a grande questão não é descendência, mas é fé. Não é se eu sou descendente de Abraão, porque nem todos os descendentes de Abraão foram salvos, mas só foram salvos os descendentes de Abraão que creram. Existe uma descendência de Abraão espiritual, como aí as outras questões vão tratar também. Terceira consideração: além disso, suponhamos que todos os infantes filhos de crentes estejam absolutamente no pacto da graça. Mesmo então, os crentes sob a dispensação do Evangelho não deveriam batizar seus filhos infantes, mais do que Ló tinha um mandamento para circuncidar a si mesmo ou seus filhos infantes, embora ele fosse um parente próximo de Abraão, fosse um crente e que também fosse um participante do pacto da graça, pois a circuncisão foi limitada a Abraão e a sua família. Então, mesmo que tivesse que batizar porque é descendente, porque tem uma ligação, quando diz assim, suponhamos que os infantes filhos de Cristo estejam absolutamente no pacto da graça, mesmo então os crentes sob a dispensação do Evangelho não deveriam batizar seus filhos infantes, mais do que Ló tinha um mandamento para circuncidar a si mesmo e a seus filhos infantes. Ló, ele, apesar, meus irmãos, fosse parente de Abraão, não foi circuncidado, mostrando que mesmo no Antigo Testamento a circuncisão, ela não era o mais importante, mas sim a fé. E aí então ele ainda acrescenta nessa consideração: outro sim, para seguirmos coerentemente essa mesma regra, nós deveríamos trazer os infantes para a mesa do Senhor, visto que as mesmas qualificações são requeridas tanto para uma administração apropriada do batismo quanto a ceia do Senhor. Então, para ser coerente, tinha também que trazer as crianças para a ceia, mas os pedobatistas não fazem isso. Então, aqui estão 3 argumentos porque os batistas não batizam crianças, né? Vocês percebem que até aqui a ênfase dos batistas é o seguinte: a fé
A fé no Senhor Jesus Cristo. A questão mais importante é se você crê em Jesus. Na consideração número 4, que eu já expliquei também, na verdade falta tratar da número 5, se eu não me engano, né? Somente dela. Mas a número 4, ele diz assim: devemos saber que a aliança feita com Abraão possuía duas partes. Primeiro, uma parte espiritual que consistia na promessa de Deus de ser um Deus para Abraão e para todos os seus descendentes espirituais de uma forma especial, quer fossem eles circuncidados ou incircuncidados, contanto que fossem crentes como Abraão, o pai dos que creem. Isso foi representado por Deus, haver aceitado como seu povo aqueles que não eram descendentes físicos de Abraão, mas descendentes espirituais por meio de Jesus Cristo, a saber, os gentios, os crentes incircuncisos que têm a sua fé imputada como justiça, como a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça antes dele haver sido circuncidado. Então, já expliquei isso aqui, só quero relembrar em poucas palavras, irmãos. A aliança que Deus fez com Abraão, ela possui duas partes, e aqui que está a grande questão para nós entendermos o batismo. Quando Deus fez uma promessa a Abraão, essa promessa ela possui duas partes. Primeira parte, uma parte espiritual. Deus seria Deus para Abraão e para os seus descendentes espirituais. Essa é a palavra importante. Há uma promessa que envolve Abraão e os seus descendentes espirituais, de uma forma especial, quer fosse circuncidado ou não. Essa promessa não tem a ver com a circuncisão. Não tem a ver. Então, mesmo que a pessoa fosse circuncidada ou não fosse circuncidada, essa promessa tem a ver com a descendência, não é física, mas com a descendência espiritual. Vou continuar aqui. Quer fossem circuncidados ou não, contando que fossem crentes como Abraão, o pai dos que creem. Então, tem aqui Abraão. Deus fez uma promessa que tem duas partes a Abraão. A primeira parte diz respeito à espiritualidade, digamos assim, uma bênção espiritual, que seriam descendentes de Abraão os crentes, como Abraão creu, que Abraão é o pai na fé, é o nosso pai na fé. Então, todos os crentes, quer circuncidados ou não, seriam descendentes dele. Aí o autor aqui continua explicando. Isso foi representado por Deus haver aceitado como seu povo aqueles que não eram descendentes físicos de Abraão, mas descendentes espirituais por meio de Jesus Cristo. Quem são esses? Tem algum judeu aqui? Acho que não. Somos nós, os gentios. Então nós fomos aceitos como descendentes espirituais de Abraão. Mesmo os gentios foram aceitos, sem ser preciso a circuncisão. Aí ele continua falando assim: os crentes incircuncisos, que têm a fé imputada como a justiça, como a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça antes dele haver sido circuncidado. Aí, o próprio Abraão, na experiência do próprio Abraão, se manifesta essa realidade, que existe essa bênção espiritual. Porque quando Abraão creu e foi justificado, ele era circuncidado ou era incircuncidado? Quando Abraão creu, ele já tinha passado pela cerimônia da circuncisão ou não? O que vocês... Não. Então, isso mostra que não precisa circuncisão para ser salvo e para ser descendente espiritual de Abraão. Os gentios também não. Vocês percebem que quando chega na história, em Atos dos Apóstolos, aí tem aquela grande polêmica, debate mesmo. E Paulo é um dos principais ali que defendem que não precisa circuncidar os gentios. E realmente isso prevaleceu, porque era essa a revelação do Espírito Santo de Deus para a igreja, que não, os gentios não precisam ser circuncidados. Então, eles são descendentes de Abraão porque eles creem. Então, isso mostra que existe uma bênção espiritual naquela promessa que Deus fez a Abraão. Essa bênção
é para todos os circuncidados? Não. Circuncidado ou não circuncidado, o que importa é que essa bênção é espiritual, ou seja, é para os crentes, né? Eu li esse versículo aqui, mas eu tenho que ler de novo para nós podermos agora encaixar e seguirmos adiante na consideração número 5. Vamos olhar aqui, por favor, Gálatas 3,16. Leia comigo na sua Bíblia, por favor. Gálatas 3,16. Diz assim a palavra do Senhor. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Agora, ainda no mesmo capítulo, versos 28 e 29, por favor, vamos ler também. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, Cristo é o descendente. Paulo diz no versículo 16 que as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Mas ele diz aqui, não é no plural, não é descendências, mas como de uma só. Quem era a descendência? Cristo. Então essa promessa tem a ver com Cristo. A promessa que Deus fez com Abraão, nesse sentido espiritual, é a descendência de Abraão, e a descendência de Abraão aqui é Cristo. Isso significa que todos aqueles que estão em Cristo fazem parte dessa descendência, porque Paulo vai falar lá no versículo 28, que não há judeu nem grego. Agora não importa se você é judeu e grego, nacionalidade não importa, não importa se de quem você é filho, não importa se você é circuncidado ou não. Aí ele chega a dizer assim, não há servo nem livre, não importa a sua classe social, se você naquela época tinha escravidão, né? Se você é um escravo ou se você é um senhor de escravos ou é livre. Não importa se você é homem ou mulher, macho ou fêmea, também isso é irrelevante, não interessa. Porque todos sois um, o que importa? Se você está em Cristo, em Cristo. E se sois de Cristo, olha só, tão claro, né? Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, essa promessa é para os que são descendentes de Abraão em Cristo, aquele que é o descendente, a quem, na verdade, a promessa, a obra, a aliança, né, da salvação ia se cumprir nesse Jesus, nesse descendente, nesse homem que viria, o Deus homem. Então, todos que estão nele, essa promessa de Abraão tem a ver com isso, são descendentes de Abraão. Descendente porque são filhos, tem o sangue de Abraão aqui passando nas veias? Não. Pode ser, não tem problema. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é se eles creem, se eles estão em Jesus, o descendente de Abraão, né? E aí, só para nós concluirmos, preciso também ler essa parte, Romanos 4, 9 e 14, por favor, vamos ler também. Romanos 4, 9 e 14, 9 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor. Romanos 4, 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem,
estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes fosse imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque os que são da lei, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então a grande questão é a seguinte: Abraão foi circuncidado depois de ser crente. Por quê? Ele creu quando ele era incircunciso ainda. Para ficar claro que ele é pai daqueles que, mesmo que não sejam circuncidados, que são gentios, mas têm fé, porque a grande questão é a fé. E depois ele foi circuncidado como um selo da fé, para também ele ser pai daqueles que são circuncidados, ou seja, os judeus, mas que não são só circuncidados, mas que têm também a mesma fé que teve Abraão. Então a grande questão é que essa bênção, no final das contas, não tem a ver com a circuncisão. A grande questão é que essa bênção, no sentido espiritual, que nos torna descendente de Abraão, porque nós estamos em Cristo, ou seja, quando você crê em Jesus, aquela promessa que Deus fez a Abraão, de ser herdeiro do mundo, de ser salvo, é sua, porque você está naquele que é o descendente, ou seja, Cristo. E é isso. É por isso que o que importa não é de quem você é filho. Eu sou filho de crente. Isso não interessa. A grande questão é, você é crente? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Mas eu acho até que ela ajuda um pouco. Tinha um pastor que eu conheci que ele dizia assim: Deus, ele tem filhos, mas ele não tem netos, né? Então, com isso, ele queria alertar assim para os pais para evangelizar os seus filhinhos, orarem por eles, porque a grande questão é, seus filhinhos creem, e não se eles são filhos de vocês, crentes, né? Então, meus irmãos, esse é o ponto. Agora eu vou para a consideração última, né? Para nós concluirmos essa lição hoje, se Deus permitir. Vimos que a primeira parte é uma bênção espiritual, a primeira parte da aliança que Deus fez com Abraão. Mas existe uma segunda parte, que é uma bênção temporal, material. A quinta consideração é a seguinte: a promessa da segunda parte da aliança foi feita com Abraão. A promessa da segunda parte da aliança feita com Abraão consistia em bens temporais. Então, Deus prometeu que a descendência de Abraão possuiria terra de Canaã, teria abundância de bênçãos exteriores, selou essa promessa pela circuncisão. Isso também era uma marca distintiva de que os judeus eram o povo de Deus dentre todas as nações dos gentios, os quais ainda não eram os descendentes espirituais de Abraão. Vamos agora por partes para nós entendermos. Veja, nós vimos que quando Deus fez aquela promessa com Abraão, tinha duas partes a promessa. Uma primeira espiritual, ou seja, que Abraão teria muitos descendentes espirituais, que seriam aqueles que, independente da circuncisão, creriam no Senhor Jesus Cristo e seriam herdeiros do novo céu e da nova terra. Essa é a primeira parte, tá? A segunda parte é que Abraão também teria descendentes físicos mesmo. Prometeu a Abraão, a descendência de Abraão, a terra de Canaã. Tinha um território, entendeu? Território, uma terra. E abundância de bênçãos exteriores, materiais. E selou esta promessa com a circuncisão. Então nós temos aqui que a grande manifestação, nós podemos dizer assim, dentro da história de Israel, o maior exemplo disso, podemos dizer assim, onde chegou mais perto da glória desta aliança material foi com Salomão, que nós lemos hoje, em 1 Reis, capítulo 10.
Então, vocês lembram que a rainha de Sabá foi lá, visitou Salomão, e viu a sabedoria dele, e viu a riqueza dele, e viu a glória dele. Ali, irmãos, era a manifestação da promessa material da aliança feita com Abraão, entendeu? Deus abençoou aquele povo com território e com muita riqueza, e Salomão era um grande símbolo disso. E outra coisa, como diz aqui, isso foi selado com a circuncisão, ou seja, todos os hebreus, eles tinham que passar pela circuncisão. Se não passasse pela circuncisão, seria extirpado, seria morto, incircunciso. Essa parte é material. Tem uma nação, e nação de respeito a um povo, território, leis, tinha leis civis, tinha lei, os regulamentos judiciais, tinha uma justiça, tinha pena de morte, tinham juízes, tinha um rei, tinha toda uma estrutura de Estado, existia um Estado. Estado é uma estrutura, né? E ali tinha o rei, tinha os juízes, tinha toda aquela estrutura ali de um verdadeiro Estado, de uma verdadeira nação. É isso. Isso também significava, em segundo lugar, temos que destacar que Israel era como uma ilha entre todos os povos, de forma que Deus tinha uma aliança com aquela nação específica, né? Deus, ele escolheu aquela nação, ele separou aquela nação, e ele então, ali aquela nação, ela era povo de Deus, e não as outras. Então, quando você olhava, você podia dizer assim: eu estou em Israel. Assim como você pode dizer: onde é que nós estamos, irmãos, agora? Que país nós estamos? Brasil. Mas você pode sair daqui e viajar para o Uruguai, para o Paraguai. Aí você, quando chega naquela outra nação, você diz: não estou mais no Brasil, eu estou nesta nação. Essa bênção material tinha a ver com isso, com aquilo que se pode ver, aquilo que se pode tocar, cidadania, nação, leis, governo, entende? Então, e qual é o selo? Você diz assim: nós somos todos dessa nação. A circuncisão. Tá? Vou continuar agora. Isso então separava as outras nações. As outras nações eram gentios, ímpios, não tinham a luz de Deus, mas Israel tinha. Aí continua: entretanto, quando os gentios vieram a crer e pela fé tornaram-se o povo de Deus, tanto quanto os judeus o eram, então a circuncisão, aquela marca distinta, cessou. Então, quando você chega no Novo Testamento, você percebe que aquilo cessa. Quando os gentios começam a crer e entrar no meio do povo de Deus, isso cessa. Agora, a marca distintiva dos filhos de Deus não é mais a circuncisão, olha só. É a fé em Cristo. E a circuncisão do coração. Então, observe, meus irmãos, que agora a marca que diz assim: quem é do povo de Deus? É quem é circuncidado? Não. É quem é crente. E quem é crente tem sim uma circuncisão, mas não é a circuncisão na carne, é a circuncisão no coração. Seja qual for a razão dada para que os filhos dos crentes sejam batizados, ele então vai agora argumentar com base nisso. Em primeiro lugar, seja por serem os filhos dos crentes, ou em segundo lugar, por estarem no pacto, ou em terceiro lugar, que os infantes descendentes de Abraão, que foi um crente, foram circuncidados, tudo isso, como se pode ver, de nada aproveita, pois a circuncisão foi limitada à família de Abraão e a todos os outros, mesmo que fossem crentes, e todos os outros, mesmo que fossem crentes, foram excluídos. Então, seja qual for o motivo que se dê para batizar os pequeninos? Primeiro, porque os filhos dos crentes devem ser batizados,
porque são filhos de crentes. Primeiro. Segundo, porque tem que ser batizados porque estão no pacto. Terceiro, tem que ser batizados porque são descendentes de Abraão. Aí nós temos mostrado, por tudo que já falamos, que isso não tem sentido. Por quê? Porque, na verdade, isso nada aproveita, porque a circuncisão foi limitada à família de Abraão e os outros foram excluídos da circuncisão, mesmo sendo crentes. Então, não tem base batizar as crianças com relação por causa do pacto, por causa da circuncisão, porque são filhos de crentes, porque, irmãos, no final das contas, a grande questão é que temos insistido, é a fé. Aí ele continua falando assim: a circuncisão também foi limitada a um determinado dia, ao 8º dia, e não importava que motivo fosse alegado, ela deveria ser feita antes ou depois. Ela não deveria ser feita antes ou depois, tinha que ser o 8º dia. Além disso, a circuncisão se limitava a homens e não incluía as meninas. Se o batismo substituiu a circuncisão e é o selo da aliança sob o evangelho, como a circuncisão o era sob a lei, ninguém senão os homens deveriam ser batizados, porque ninguém senão os homens foram circuncidados. Então tinha esse detalhe ainda, tinha um dia fixo, era o 8º dia, não podia ser antes nem depois, era só menino, não as meninas, não passavam por isso, evidentemente. Aí continua: mas assim como a lei regulamentou a circuncisão, agora o evangelho regulamenta o batismo. Isso depende exclusivamente da vontade do legislador, com relação a que tempo e a que pessoas e sob os quais termos o batismo deve ser administrado. Veja, lá na circuncisão tinha o tempo. Qual era o tempo? O 8º dia de vida do bebezinho, ele tinha circuncidado. Quem deveria ser circuncidado? Todos os israelitas? Não, porque as meninas não eram só os meninos. Sobre quais, ele diz assim agora, né? Que pessoas, e quais termos o batismo, e quais termos era circuncidado? Tinha todas as regras, tinha todos os procedimentos para a circuncisão. Então, irmãos, agora nós temos que olhar para a instituição do batismo e não para a instituição da circuncisão. A circuncisão teve o seu tempo, fazia parte, no final das contas, esse é o grande argumento, da parte temporal, material do pacto que Deus fez com Abraão. Ou seja, a circuncisão tem a ver não com a pessoa crer ou não, mas com a pessoa ser descendente, ter sangue mesmo de Abraão e fazer parte daquela nação, ser cidadão de Israel. Era isso que era a grande questão. Então, o ponto é que não podemos ficar olhando para isso. Nós temos que olhar agora para o batismo, que faz parte da outra bênção que é espiritual. E no batismo existe quando a pessoa deve ser batizada, qual o momento, qual o tempo, assim como a circuncisão tinha o tempo, que pessoa deve ser batizada, como a circuncisão tinha, qual pessoa deveria ser, só os meninos, o tempo, 8 dias, e qual os termos desse batismo, como também naquele tempo tinha. Tinha tudo isso, envolvia cerimônias, como deveria ser feito e tudo. Então, o autor conclui aqui de uma maneira que eu posso dizer assim para os irmãos, é uma conclusão brilhante. Brilhante por quê? Porque ele conclui, na minha humilde opinião, de forma irrefutável, porque o que ele quer, na verdade, mostrar o tempo todo é o seguinte, e dizer isso humildemente para os irmãos pedobatistas, é dizer o seguinte: ouçam o legislador, ouçam aquele que legisla, aquele que determina a cerimônia do batismo. Então vamos ver a conclusão? Olha só o que ele diz: faremos bem, então, em ouvir o que está declarado na Escritura, especialmente em Atos
3:22. Bora ler lá? 3:22? Leia comigo, por favor. Atos 3:22. Diz a palavra do Senhor, Atos 3:22. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Essa é a brilhante conclusão do autor do nosso catecismo, porque ele é bíblico e ele vai ao cerne da questão. Ele está querendo dizer, respeitosamente, são nossos irmãos, consideramos como irmãos, mas esses irmãos, nesse ponto do batismo, estão deixando de ouvir o profeta e querendo olhar para Moisés, para a instituição lá da circuncisão, que já começa com Abraão e que já faz parte também da lei de Moisés, esquecendo o que Moisés disse. O que Moisés disse? Olha só: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós um profeta semelhante a mim. Quem é um profeta, meus irmãos? Moisés profetizou. Jesus. Agora, olha o que Moisés diz. Moisés diz assim para os israelitas: vem aí o profeta. Assim, quando eu leio o Antigo Testamento, assim, é uma alegria muito grande quando você vê todo o Novo Testamento. O Antigo Testamento, irmãos, essa é a relação entre o Antigo e o Novo. Eu já disse aqui outras vezes na igreja. O Antigo Testamento é promessa. Promessa, 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 promessa. O Novo Testamento é cumprimento. Essa é a relação entre os dois, entendeu? Um promete, o outro cumpre. O Antigo Testamento promete o Messias, vem o Messias, vem o profeta. O Novo cumpre. O Senhor levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Profeta, promessa. Quando ele vier, subentende-se, né? Claro. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Tudo quanto vos disser. Ou seja, ele vai dizer como deve ser. E ele disse o que está escrito aonde? Vamos ler agora. Marcos, capítulo 16. Por gentileza, leia comigo. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ele, Jesus, o profeta, disse como deve ser realizado o batismo. Marcos 16, versículo 15. Vamos ler. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui está. O profeta disse como deve ser feito o batismo. Quando deve ser feito o batismo? Nesse processo. E pregar. E a pessoa crê. Creu, batiza. O batismo, o tempo do batismo, assim como a circuncisão tinha um tempo, qual era o tempo? 8 dias do bebezinho. O batismo tem um tempo. É o tempo que segue a pregação. Você prega, você evangeliza, a pessoa ouve, a pessoa crê, a pessoa professa a fé, e ela então, aí vem o tempo. Vamos batizar. Este irmão é um crente já.
Aí batiza. Tinha a pessoa lá na circuncisão, tinha quem era tinha especificado quem deveria ser circuncidado. As meninas não podiam. Deus não fez uma cerimônia para elas. Não fez. Deus fez uma cerimônia para os meninos. E era eles que tinham que ser circuncidados. E aí, qual é a pessoa que deve ser batizada pelo legislador agora na nova aliança? Bebezinho? Incrédulo ainda, que não pode professar fé? Não. Tem quem tem que ser batizado. Já está especificado, não tem dúvida. Quem é? O crente. Quais os termos? Está aí os termos. A circuncisão tinha os termos, tinha o procedimento, tinha as regras, tudo lá. E está aqui, irmãos. Não tem dúvida. Então, o autor diz: faremos bem, então, em ouvir o que está declarado na Escritura, especialmente em Atos 3:22. Moisés disse: vem um profeta. Ele dirá tudo o que vocês têm que fazer. Ele veio, ele disse, vão e preguem. Quando as pessoas crerem, aí vocês batizam. Pronto, acabou, não tem o que discutir. Eu quero encerrar. Mais que claro que assim a vez não entende nada nem ouve nada. Como é, irmão? Subentende-se que assim a vez não ouve nada e nem sabe nada para se arrepender e crer. Sim. A criança, né? Não é? Não é verdade? A gente tem que amar os pequenininhos, né? Às vezes, eu já vi alguns irmãos, eu não estou aqui querendo, eu digo para vocês, eu tenho maior respeito por esses irmãos, os pastores reformados, homens de Deus, tudo, né? Eu não estou aqui querendo falar da sinceridade e da real fé que eles têm em Jesus, né? Mas é um erro que deve ser denunciado como erro e que deve ser, e nós batistas devemos entender por que somos batistas, mais do que batistas. Somos batistas porque somos bíblicos, né? Porque batizamos, daí que vem, né, o termo batista, né? Batizamos os crentes, batizamos aqueles, conforme as Escrituras, aqueles que manifestam a fé em Jesus. E é isso que o Senhor Jesus Cristo realmente ordenou. As pessoas, dependendo da fé de cada um, ele vai ser batizado 2 vezes, porque uma criança católica é batizada verdinha. Aí ele fica adulto, aí ele se torna crente, ele tem que ser batizado de novo, porque aquele batismo de criança eu acho que não vale. Né? Não vale. Aí vai ter outro batismo. Não vale. Isso. Aí, por exemplo, os irmãos que vêm de igrejas pedobatistas, que dizem, pastor, eu já fui batizado. Como é que nós devemos dizer? Irmão, não, você não foi batizado. Porque o batismo tem que seguir o legislador, como o legislador prescreveu o batismo. Como foi que o legislador prescreveu? Ide, pregai, aí tem a fé, aí tem o batismo. Né? Falar, para crer e ter consciência de que quer. Isso. Exatamente. Né? Quer falar, Zé? Ainda tem a questão que o batismo deve ser por imersão e não... Né? Isso, muito bem, com certeza. Aí entra muito o que você está falando. Por que nós batizamos como batizamos? Nós batizamos por causa da ordenança clara de Jesus e por causa dos exemplos. Então, nos exemplos não tem nenhuma criança sendo batizada e tem sempre muita água, não é pouquinha água. Não é só um pouquinho assim, né? Então sempre é muita água para a pessoa ser batizada. Isso já foi só na boca da Paulina que é assim. Então, meus irmãos, vamos ler. Mas que bom que vocês, o comentário dos irmãos foi muito importante. Gênesis 15, 18. Eu não vou ler todos, depois na casa de vocês leiam todos, tá? Vou ler alguns apenas. Gênesis 15, 18. Gênesis 15, 18.
naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aqui é a parte material da aliança. Vou dar uma terra para vocês. Vocês já prestaram atenção que a igreja não tem um país? Olha, vai todos os crentes lá se juntar num território, não existe isso? Não, os crentes estão em todos os países, porque não faz parte da aliança um território, né? Vamos ver agora Romanos. Eu acho que eu já li, né? Romanos. Eu já li esse aqui. Não li. Romanos 2, 28, 29. Romanos 2, 28, 29. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, a circuncisão era um símbolo da real circuncisão, que é a circuncisão no coração. Circuncisão que é do coração. Essa que Deus quer, essa que Deus faz. Deus nos marca. Todos vocês que são crentes, vocês têm uma circuncisão, que é no espírito, no coração, né? No interior de vocês. E mais um aqui, a gente ora. Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Diz a palavra do Senhor. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Eu vou ler desde o primeiro versículo para pegar o contexto. Olha só. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Outro termo aqui para a circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, a grande questão, irmãos, é a circuncisão. Eu não posso deixar de ler. Vamos ler Gálatas, está pertinho aí. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Para nós encerrarmos. Texto que eu já li, mas que é bom ler de novo. Gálatas 3:26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Meus irmãos, para concluirmos então nesta manhã, o batismo, vimos, ele é uma ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo, que deve ser ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com muita água, batiam por imersão, por aqueles que são instituídos para isso. Quem deve ser batizado? Os que creem, que professam a fé e o arrependimento. Os bebês não devem ser batizados em hipótese alguma, porque eles não é ordenado e nem exemplos há nas Escrituras, e isso já corresponde a uma proibição de fazer isso. Fazer isso é contra o legislador. E estudamos aqui os vários argumentos que os pedobatistas usam para batizar os pequeninos, que tem a ver com o pacto e tem a ver com a circuncisão. E vimos que isso não procede. Por quê? Porque o pacto é para os crentes. E a circuncisão era do antigo pacto.
Mas no novo pacto nós temos o batismo, que tanto na ordenança como no exemplo é para os crentes. Concluindo, a grande questão não é de quem você é filho, qual a sua nação, qual a sua posição social, nem o seu sexo, se você é homem, se você é mulher. A grande questão é se você é crente. Eu acho que fica para nós aqui tanto um ensino consolador, como também aplicação para nós, né? Eu penso que aqui eu estou falando com crente, né? Mas é sempre bom dizer: creia em Jesus, porque a grande diferença no final é essa na sua vida. Quando você estiver no seu leito de morte, se tiver que partir para a eternidade, nós estivermos no dia de juízo diante do nosso Senhor, que vai fazer diferença entre uma pessoa e outra não é nada dessas coisas, mas é a fé, porque Jesus é o Redentor.